Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura na íntegra de hoje é do Gésico Du. Para que este medicamento é indicado? Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, é indicado para dores moderadas a severas de caráter agudo, subagudo e crônico. Como este medicamento funciona? O tramadol é um analgésico sintético de ação central. Embora o seu modo de ação não seja totalmente conhecido, a partir de testes em animais, pelo menos 2 mecanismos complementares parecem aplicáveis. Ligação do fármaco e do metabólito M1 aos receptores de opioide e inibição fraca da recaptação da norepinefrina e da serotonina. O paracetamol é outro analgésico de ação central. Embora o sítio e os mecanismos de ação exatos não estejam claramente definidos, parece que o paracetamol produz analgesia através da elevação do limiar da dor. O mecanismo potencial pode envolver inibição da via do óxido nítrico mediada por uma variedade de receptores de neurotransmissores incluindo N-metil-D-aspartato e substância P. O início do alívio da dor é rápido, 30 a 60 minutos, e dependendo da intensidade da dor, o efeito analgésico perdura por até 8 horas. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve tomar Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, se apresentar alergia, hipersensibilidade, ao tramadol, ao paracetamol, a qualquer componente deste medicamento ou a qualquer outro analgésico opiáceo. Por favor, informe a seu médico se isso se aplica a você. A hipersensibilidade pode ser reconhecida, por exemplo, por erupção cutânea, comichão, falta de ar ou face inchada. Se algum destes sinais ou sintomas ocorrer, contate seu médico imediatamente. Você não deve tomar Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, se estiver tomando pílulas para dormir, por exemplo, hipnóticos. Medicamentos que afetam o seu humor ou emoções, por exemplo, narcóticos e psicotrópicos. Analgésicos que afetam o seu sistema nervoso central, por exemplo, analgésicos de ação central e opioides. Medicamentos inibidores da monoaminoxidase, inibidores da MAO, ou se tiver sido tratado com estes agentes nos últimos 14 dias. Você não deve tomar este medicamento nas intoxicações agudas por bebidas alcoólicas, analgésicos de ação central, hipnóticos, narcóticos, opioides ou psicotrópicos, ou se estiver em tratamento com medicamentos inibidores da monoaminoxidase, MAO, ou tiver sido tratado com estes agentes nos últimos 14 dias. Você não deve tomar se tiver dificuldades respiratórias graves, com respiração lenta ou superficial. Em caso de dúvida, consulte seu farmacêutico ou médico. O que devo saber antes de usar este medicamento? Convulsões foram relatadas em pacientes recebendo tramadol na dose recomendada. Relatos espontâneos pós-comercialização indicam que o risco de convulsões está aumentado com doses de tramadol acima das recomendadas. O uso concomitante de tramadol aumenta o risco de convulsões em pacientes tomando medicamentos serotoninérgicos, incluindo inibidores seletivos da recaptação da serotonina, antidepressivos ISRS ou anoréticos, antidepressivos tricíclicos, ATCS, e outros compostos tricíclicos, ES, ciclobenzaprina, prometazina, etc., ou opioides. A administração de tramadol pode aumentar o risco de convulsão em pacientes tomando inibidores da monoaminoxidase, IMAs, neuroléticos ou outros fármacos que reduzem o limiar convulsivo. O risco de convulsões também pode estar aumentado em pacientes com epilepsia, aqueles com história de convulsões ou em pacientes com risco reconhecido para convulsões tais como trauma craniano, distúrbios metabólicos, abstinência de álcool ou drogas, infecções do sistema nervoso central, SNC. Na superdose de tramadol, a administração de naloxona pode aumentar o risco de convulsão. Reações anafiláticas. Estas reações ocorrem, geralmente, após a primeira dose. Outras reações relatadas incluem prurido, urticária, broncoespasmo e angioedema, necrólise epidérmica tóxica e síndrome de Stevens-Johnson. Pacientes com história de reações anafiláticas à codeína e a outros opioides podem estar sob risco aumentado, e portanto, não devem ser tratados com cloridrato de tramadol mais paracetamol. Reações anafiláticas sérias e raramente fatais foram relatadas em pacientes recebendo tramadol. Procure atendimento médico imediato se apresentar algum sintoma de reação de hipersensibilidade. Depressão respiratória. Pacientes com depressão respiratória significativa ou asma brônquica aguda e grave apresentam maior risco de depressão respiratória, com risco de vida, quando tratados com opioides. O tramadol mais paracetamol só deve ser utilizado nesta população de pacientes no ambiente monitorado e com disponibilidade de equipamento de ressuscitação. Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, deve ser administrado com cautela em pacientes sob risco de depressão respiratória. Quando doses elevadas de tramadol são administradas com medicamentos anestésicos ou álcool, pode ocorrer depressão respiratória e tais casos devem ser tratados como superdose. Se naloxona for administrada, deve-se ter cautela, pois ela pode precipitar a ocorrência de convulsões.
Os opioides podem causar distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como síndromes da apneia do sono, incluindo apneia central do sono, ACS, e hipóxia, incluindo hipóxia relacionada ao sono. O uso de opioides aumenta o risco de ACS de maneira dose-dependente. Metabolismo ultrarrápido do tramadol pela CYP2D6. Pacientes que são metabolizadores ultrarrápidos através da CYP2D6 podem converter o tramadol para o seu metabólito ativo, M1, de maneira mais rápida e completa do que outros pacientes. Esta rápida conversão pode resultar em níveis séricos de M1 maiores que os esperados, o que pode levar a maior risco de depressão respiratória. Vide item o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento, tramadol. Medicação alternativa, redução da dose ou monitorização gésico-frequente dos sinais de superdose por tramadol, tais como depressão respiratória, são recomendadas em pacientes sabidamente metabolizadores ultrarrápidos por CYP2D6. Mesmo com regimes de dose definidos em bula, pacientes metabolizadores ultrarrápidos podem apresentar depressão respiratória potencialmente fatal ou apresentar sinais de superdose, como sonolência extrema, confusão ou respiração superficial. Vide item. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Você deve conservar este medicamento em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Proteger da umidade. Número de lote, datas de fabricação e validade. Vide embalagem. Gésico do _cloridrato _de tramadol mais paracetamol _comp _vp _v0 rev 02. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Aspecto físico. Gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol apresenta-se como comprimido revestido oblongo sem vinco de cor amarela. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Guarde este medicamento de forma segura, onde outras pessoas não possam acessá-lo. Pode prejudicar as pessoas que podem tomar este medicamento por acidente ou intencionalmente quando não lhes foi prescrito. Como devo usar este medicamento? Administração. Os comprimidos de gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol devem ser administrados por via oral. Gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições. Posologia. Não exceda a dose recomendada. A dose diária máxima de gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol é 1 a 2 comprimidos a cada 4 a 6 horas de acordo com a necessidade para alívio da dor, até o máximo de 8 comprimidos ao dia. A menor dose eficaz deve ser usada pelo menor período de tempo. Nas condições dolorosas crônicas, o tratamento deve ser iniciado com um comprimido ao dia e aumentado em um comprimido a cada 3 dias, de acordo com a sua tolerância, até atingir a dose de 4 comprimidos ao dia. Depois disso, gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol pode ser tomado na dose de 1 a 2 comprimidos a cada 46 horas, até o máximo de 8 comprimidos ao dia. Nas condições dolorosas agudas, o tratamento pode ser iniciado com a dose terapêutica completa, 1 a 2 comprimidos a cada 4 a 6 horas, até o máximo de 8 comprimidos ao dia. Tratamento de abstinência. Não pare de usar este medicamento abruptamente. Os sintomas de abstinência podem ser aliviados pela redução gradual da medicação. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Tratamento de abstinência. Populações especiais. Uso em crianças. A segurança e eficácia de gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol não foram estudadas na população pediátrica. Disfunção renal em pacientes com depuração de creatinina inferior a 30 ml por minuto. Recomenda-se aumentar o intervalo entre as administrações de gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol, de forma a não exceder 2 comprimidos a cada 12 horas. Insuficiência hepática. Não é recomendado o uso de gésico do cloridrato de tramadol mais paracetamol em pacientes com insuficiência hepática grave. Idosos, 65 anos ou mais, não foram observadas diferenças gerais em relação à segurança ou à farmacocinética entre indivíduos menor ou igual a 65 anos de idade e indivíduos mais jovens. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Se você se esquecer de tomar o medicamento, tome a próxima dose normalmente e continue a administração conforme orientado pelo seu médico. Não dobre a dose. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais os males que este medicamento pode me causar? Eventos adversos relatados em pelo menos 2% dos indivíduos que receberam cloridrato de tramadol mais paracetamol para dor crônica e com incidência maior que o placebo. Corpo como um todo, fadiga, ondas de calor, sintomas gripais. Distúrbios cardiovasculares, hipertensão, pressão alta.
Distúrbios do sistema nervoso central e periférico, dor de cabeça, tontura, hipoestesia, perda ou diminuição da sensibilidade. Distúrbios do sistema gastrointestinal, náusea, constipação, boca seca, vômito, dor abdominal, diarreia. Distúrbios psiquiátricos, sonolência, insônia, anorexia, nervosismo. Distúrbios da pele e anexos, prurido, sudorese aumentada, erupção cutânea. A lista a seguir contém reações adversas que ocorreram com incidência de pelo menos 1% em estudos clínicos para tratamento da dor aguda e crônica. Corpo como um todo, astenia, fadiga, ondas de calor. Sistema nervoso central e periférico, tontura, dor de cabeça, tremor. Sistema gastrointestinal, dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, indigestão, flatulência, gases, boca seca, náusea, vômito. Distúrbios psiquiátricos, anorexia, ansiedade, confusão, euforia, insônia, nervosismo, sonolência. Pele e anexos, prurido, erupção cutânea, sudorese aumentada. Entre estes, os eventos adversos mais comuns, 5% dos indivíduos, foram náusea, 14%, tontura, 10%, sonolência, 9%, constipação, 8%, vômito, 5% e dor de cabeça, 5%. A lista a seguir contém eventos adversos clinicamente relevantes que ocorreram com incidência menor que 1% em estudos clínicos. Corpo como um todo, dor no peito, rigidez, síncope, síndrome de abstinência, reação alérgica. Distúrbios cardiovasculares, hipertensão, agravamento da hipertensão, hipotensão, edema dependente. Sistema nervoso central e periférico, ataxia, convulsões, hipertonia, enxaqueca, agravamento da enxaqueca, contração involuntária dos músculos, parestesia, estupor, vertigem. Sistema gastrointestinal, disfagia, melena, edema de língua. Distúrbios auditivos e vestibulares, zumbido. Distúrbios do ritmo e batimentos cardíacos, arritmia, palpitação, taquicardia. Distúrbios do sistema hepático e biliar, função hepática anormal, aumento da TGP, ALT, aumento da TGO, AST. Distúrbios do metabolismo e nutricionais, perda de peso, hipoglicemia, aumento da fosfatase alcalina, aumento de peso. Distúrbios musculoesqueléticos, artralgia. Distúrbios plaquetários, hemorrágicos e da coagulação, aumento do tempo de coagulação, púrpura. Distúrbios psiquiátricos, amnésia, despersonalização, depressão, abuso de drogas, labilidade emocional, alucinação, impotência, pesadelos, pensamento anormal. Distúrbios das células vermelhas sanguíneas, anemia. Sistema respiratório, dispneia, broncoespasmo. Distúrbios da pele e anexos, dermatite, erupção cutânea eritematosa. Sistema urinário, albuminúria, distúrbios da micção, oligúria, retenção urinária. Distúrbios da visão, visão anormal. Distúrbios das células brancas e sistema retículo endotelial, granulocitopenia, diminuição na contagem de células brancas do sangue, e leucocitose, aumento na contagem de leucócitos no sangue. Outros eventos adversos que foram relatados durante o tratamento com medicamentos à base de tramadol e cuja relação de causalidade não foi bem determinada incluem vasodilatação, hipotensão ortostática, isquemia do miocárdio, edema pulmonar, reações alérgicas, incluindo anafilaxia, urticária, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome da necrólise epidérmica tóxica, disfunção cognitiva, dificuldade de concentração, depressão, tendência suicida, hepatite, insuficiência hepática, agravamento da asma e sangramento gastrointestinal. Relatos de anormalidades em exames laboratoriais incluíram elevação nos testes de creatinina e função hepática. Síndrome serotoninérgica, cujos sintomas podem incluir alteração da situação mental, hiperreflexia, febre, calafrios, tremor, agitação, diaforese, convulsões, coma, foi relatada quando o tramadol foi utilizado concomitantemente com outros agentes serotoninérgicos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRSS, e inibidores da MAO. A experiência pós-comercialização com o uso de produtos que contenham tramadol incluiu raros relatos de delírio, miose, midríase, transtornos da fala e, muito raramente, relatos de transtorno de movimento incluindo discinesia e distonia. A vigilância pós-comercialização revelou raras alterações do efeito da varfarina, incluindo elevação dos tempos de protrombina. QT prolongado no eletrocardiograma, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular foram relatados durante o uso pós-comercialização. Foram relatados muito raramente casos de hipoglicemia em pacientes fazendo uso de tramadol. A maioria dos relatos foi em pacientes com fatores de risco de predisponentes, incluindo diabetes ou insuficiência renal, ou em pacientes idosos. Deve-se ter cautela ao prescrever tramadol a pacientes diabéticos. Monitorização mais frequente dos níveis de glicose no sangue pode ser apropriada, inclusive no início ou no aumento da dose.
Casos de hiponatremia e ou CIAD foram notificados muito raramente em pacientes que tomaram tramadol, geralmente em pacientes com fatores de risco predisponentes, tais como os idosos ou aqueles que utilizaram medicações concomitantes que podem causar hiponatremia. Reações alérgicas, erupção cutânea primária, ou relatos de hipersensibilidade secundária ao paracetamol foram raros e geralmente controlados pela descontinuação do medicamento e, quando necessário, tratamento sintomático. Houve vários relatos que sugerem que o paracetamol pode produzir hipoprotrombinemia quando administrado com compostos com ação semelhante à varfarina. Em outros estudos, o tempo da protrombina não foi alterado. Foi verificado através do Netherlands Pharmacovigilance Center LAREB, consulta ao banco de dados do CNMM, Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos e Micromedex, Drugdex Evaluation, que há registro da reação adversa a rubor associada ao uso da substância tramadol. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Ingestão acidental. A ingestão acidental de tramadol pode resultar em depressão respiratória e convulsões devido a uma superdose de tramadol. Depressão respiratória e convulsões foram relatadas em uma criança após a ingestão de um único comprimido. Fatalidades devido à superdose de tramadol também foram relatadas. Sintomas e sinais. Os sintomas iniciais de uma dose excessiva de tramadol incluem depressão respiratória, dificuldade para respirar, ou convulsões, e do paracetamol, observados dentro das primeiras 24 horas, incluem anorexia, náusea, vômito, mal-estar, palidez e diaforese, transpiração fria e pegajosa. O tramadol. As consequências potenciais sérias da superdose do componente tramadol são depressão respiratória, letargia, coma, convulsão, parada cardíaca e morte. Adicionalmente, casos de prolongamento do intervalo QT foram relatados durante uma superdose. O paracetamol. Uma superdose maciça de paracetamol pode causar toxicidade hepática em alguns pacientes. Os primeiros sintomas após uma superdose potencialmente hepatotóxica podem incluir irritabilidade gastrointestinal, anorexia, náuseas, vômitos, mal-estar, palidez e diaforese, transpiração fria e pegajosa. Evidência clínica e laboratorial de toxicidade hepática pode não ser aparente antes de 48 a 72 horas após a ingestão. Tratamento. Uma superdose única ou múltipla com gésico-du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, pode ser uma superdose polimedicamentosa potencialmente letal, e recomenda-se consultar especialistas apropriados, se disponível. Embora a naloxona reverta alguns, mas não todos os sintomas causados pela superdose com tramadol, o risco de convulsões também aumenta com a administração de naloxona. Com base na experiência com tramadol, não se espera que a hemodiálise seja útil em uma superdose porque remove menos de 7% da dose administrada em um período de diálise de 4 horas. No tratamento de uma superdose com gésico-du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, deve ser dada atenção inicial à manutenção adequada da ventilação com tratamento geral de suporte. Dado que as estratégias para controle de superdose evoluem continuamente, é aconselhável entrar em contato com uma central de controle de intoxicação para receber as recomendações mais recentes para o controle de uma superdose. A hipotensão é, em geral, hipovolêmica e deve responder à administração de fluidos. Vasopressores e outras medidas de suporte devem ser empregados conforme necessário. Proceder à intubação endotraqueal quando necessário, para fornecer respiração assistida. Em pacientes adultos e pediátricos, ou em qualquer indivíduo que se apresente com uma quantidade desconhecida de paracetamol ingerido ou com uma história questionável ou pouco confiável sobre o momento da ingestão, deve-se obter o nível plasmático de paracetamol e ser tratado com acetilcisteína. Se um teste não puder ser obtido e a ingestão estimada de paracetamol exceder de 7,5 a 10 gramas para adultos e adolescentes ou 150 mg por quilograma para crianças, a administração de N-acetilcisteína deve ser iniciada e continuada durante um ciclo completo de terapia. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.